Olá pessoal, professora Júnia Andrade, eu vou falar para vocês sobre a redação do TJ-RO. Eu também vou falar sobre as questões específicas. Então nesse primeiro vídeo eu vou passar algumas dicas importantes para você conhecer a Fundação Getúlio Vargas em relação à aplicação das suas discursivas. A gente já sabe que a redação vai cair para o nível médio, tá certo? Isso aqui é um exemplo, tá gente, do TJCE, mas a redação do TJ-RO vai cair para o nível médio e vai cair também para o nível superior. Sendo que o nível superior ainda vai enfrentar uma prova discursiva de conhecimento específico. Então, eu vou explicar para vocês qual é o cenário que vocês podem encontrar neste concurso, tá certo? Dando naturalmente mais vazão aqui à questão da redação, porque é comum para todo mundo, tá? A redação para nível médio valerá 30 pontos, a redação para nível superior 15 pontos, porque a nota da redação do nível superior vai se somar à nota discursiva de conhecimento específico também, avaliada em 15 pontos. Então vamos lá, gente. Primeira questão, vejam que aqui eu trouxe um exemplo para vocês do Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Para vocês terem uma noção do que é FGV em termos de redação. Primeiro apontamento, eu vou falar para vocês sobre a estrutura do tema, como que a banca estrutura seu tema de redação, tá, gente? Muita atenção aqui. Pessoal, sempre em forma de pergunta. É muito difícil a gente ter uma estruturação da FGV que não seja pergunta. É uma preferência. Veja bem, quando você estuda redação para concurso, você nunca estuda do mesmo jeito. Por quê? Porque tem bancas que trabalham com conjunção e uma coisa e outra. Tem bancas que pedem causa e consequência de alguma coisa. Tem banca que trabalha com a conjunção ou para você ter que se posicionar diante de uma alternativa, né? E a nossa banca FGV trabalha com pergunta, tá? Então é muito comum e você precisa treinar essa forma de abordagem que vem em forma de pergunta. É claro que esse é o meu primeiro vídeo aqui no meu canal Júnia Andrade, também no canal Turma de Redação Concursos, né? Que eu recomendo que vocês sigam Turma de Redação. O que acontece? Na pergunta, quando a banca te faz uma pergunta, e por que ela opta por isso? Porque ela vai privilegiar um aspecto muito importante que é o atendimento ao tema, tá certo? Isso aqui tá lá no seu edital, tanto no edital do nível médio quanto do nível superior. Então, o que quer dizer isso, Júnior? Vem aqui, olha só, eu trouxe aqui até uma redação que já foi pretérita, não é? Aplicada aí pela banca, naturalmente sem citar nome de aluno, não é? Mas é mais para você entender como que é esse processo. Veja, aqui eu fiz um resuminho do que aconteceu na avaliação dessa discursiva. E eu vou tentar ser bastante objetiva para ver se já ajuda você a entender alguns pontos muito importantes. Na abordagem do tema, esta redação conseguiu 5 em 8 pontos. Na progressão, conseguiu 6 em 7. Então, eu vou me preocupar com esses dois itens, são itens de conteúdo, tá certo? Seleção, vocabulário e norma culta são itens formais que fazem parte da abordagem gramatical propriamente dita. Então, vamos lá. Por que a redação teve problemas com a abordagem do tema? Decorre exatamente desse processo aqui. Aqui o aluno decide se ele vai ou se ele fica. Se ele queima a largada ou se ele segue já com nota alta, tá? Vocês vão ver que é uma redação que exige há um esforço compreensível, não é? Ela poderia ter sido um pouquinho mais bem valorizada pelo examinador, sem dúvida alguma, mas a gente tem que tentar entender por que a banca, às vezes, desvaloriza todo um esforço que a gente faz em torno de redação. Primeiro, vamos lá. Quando o examinador te faz uma pergunta, se ele te fez uma pergunta, ele espera uma resposta. Em que parte da redação precisa estar essa resposta? Na introdução, tá? Na introdução. Você não pode demorar a apresentar o que o examinador espera ler, tá certo? Sob pena de você perder nota em abordagem do tema, tá certo? Então, muito cuidado com esse detalhe. Veja bem, outro detalhe muito importante. Todo concurso público, aí é comum para todas as redações em concurso, tá? Então, redação em concurso, eu não estou falando redação em Enem, redação em concurso. Existem atributos textuais que representam a base das redações. É claro que um processo de avaliação muda conforme a banca. Ele vai se adaptar aos recortes que aquela banca fez. Por exemplo, você fazer redação para FGV é um pouco diferente de você fazer redação, por exemplo, para Consulplan, para OCP, certo? É diferente. Mas existem os atributos
básicos do texto, que é a base para todo mundo. É como se fosse o artigo 5º da Constituição, tá certo? E depois disso, cada concurso, né, trabalha com seu conteúdo próprio por cargo. Que atributos básicos? Primeiro, precisão. Isso é exigido em qualquer concurso público. Se você não cumpre, não tem jeito, tá? Realmente você fica no meio da estrada. Depois, objetividade. Objetividade. Posteriormente, organização. Certo? E correção. Então, estes aqui são os chamados atributos básicos da construção textual. Ainda tem a clareza, né, que falta trazer para vocês aqui. Júnior, a argumentação. Gente, olha só, por exemplo, olha como é que isso muda. A Sage Gran Hill, por exemplo, que é banca do, né, costuma fazer Banco do Brasil, ela não é tão exigente com a argumentação, não. Ela é muito exigente com a coesão. Isso é coesão e progressão, ou seja, coerência e coesão. Basicamente é o que ela gosta de ver acontecendo no texto. Então, se o aluno trabalha só com o plano das ideias, para ela tanto faz, tá bom? Mas aqui a coisa vai mudar um pouco de figura, tá? Por que vai mudar de figura? Acompanhem comigo. Quando alguém te faz uma pergunta, alguém quer uma resposta. Então, a precisão e a objetividade, elas precisam aparecer de cara na introdução quando é feita a pergunta. Porque a pergunta dobra o caráter de objetividade de uma redação. Por exemplo, uma alternância pode cobrar uma objetividade, mas você vai poder trabalhar a alternância, de certo modo, adotando uma parte, outra parte, e depois decidindo. Já a pergunta não. Ela já exige, né, o pronto atendimento. Outra coisa, você deu uma resposta, você tem que ser convincente em relação a essa pergunta. Tá certo? Convincente. Então, nós vamos bater na parte da fundamentação, na argumentação. Tanto que nas redações da FGV é interessante que após, né, você responder a pergunta, ou seja, você trazer resposta na introdução, você precisa comprovar a tua resposta no desenvolvimento. E é importante que você trabalhe aqui com 3 argumentos, em lugar de 2. Por exemplo, eu estou fazendo uma comparação com outra banca só para você entender como que é concurso público. Se você não tiver a informação correta, você trabalha de forma precária. Então, por exemplo, se o aluno vai fazer redação para outra banca, né? Vou pegar aqui a própria Sage Gran Hill que eu citei. Como ela não é muito fã assim, de argumentações muito profundas, ela é tranquila, o aluno trabalha com 2 argumentos, é melhor trabalhar com 2 argumentos bem coesos e bem progressivos do que trabalhar com 3 argumentos pouco coesos. Então, lá a argumentação ela fica um pouquinho em detrimento em relação à coesão. Aqui não. Quanto mais argumento você tiver para sustentar a tua resposta, melhor, tá bom? Certinho? Então, esse é um detalhe importante. E na conclusão, professora? A conclusão, sim, ela pode ser um âmbito de solução, de você trazer uma solução para a problemática apresentada, mas como a banca já faz pergunta, e geralmente as perguntas são sobre medidas, as perguntas já têm caráter de solução, então muitas vezes as conclusões da FGV são conclusões de corroborar, vão voltadas para corroborar a introdução. Então é uma conclusão que confirma, não é? Corrobora, ratifica o que foi proposto na introdução. Então, geralmente, ela tem mais esse teor, tá? Até porque você não vai propor uma solução nova para alguma coisa que já está resolvido, tá bom? Dependendo do tipo de pergunta. Então, vamos ver o que a banca... Eu te falei, então, primeiro sobre a estrutura do tema. A estrutura do tema é pergunta e responder de imediato, em resumo. Agora, que tipo de pergunta? Então, vamos lá, as propostas temáticas. Os temas da FGV. A FGV, gente, lembra muito a FCC em redação. Quem já fez concurso da Fundação Carlos Chagas deve ter agora sentido, né, bastante incomodado, mas com detalhe, com uma exigência muito menor do que da FCC. É uma FCC mais humilde, digamos assim. Por quê? Porque os temas são sempre temas para você pensar, temas filosóficos. E aí a gente levanta voo, porque a gente deixa de fundamentar a argumentação, que é uma parte significativa, ela já faz de propósito, tá bom? Então, veja só, por que temas filosóficos? Temas que sempre vão debater a posição do eu versus o coletivo.
Ou seja, a posição do indivíduo versus o coletivo. Por exemplo, vamos supor que a gente está vivendo no momento uma crise hídrica, certo? Uma crise de falta d'água, tudo bem? Se fosse uma... Eu vou fazer todo o comparativo com a Sesgran Rio só para ficar mais fácil, todas as duas bancas são do Rio, então fica mais fácil. Se fosse a Sesgran Rio, ela ia perguntar de fato, né? Causas da crise hídrica, consequências da crise hídrica, entendeu? Ela já ia direto para essa questão. Aqui não. Aqui vai falar sobre vamos dizer, o comportamento, né, do indivíduo em meio a uma crise que pode levar, né, prejuízos enormes para um coletivo. Olha só, o comportamento do indivíduo, né, o comportamento pouco racional do indivíduo, ela vai fazer isso aqui, ó, disserte sobre. Ela vai te perguntar, por exemplo, quer ver? Ó, aqui diz assim, ó, o que fazer para acabar com a impunidade de lógica que choca com protesto? O que fazer para conscientizar os indivíduos, ou indivíduo, né? Vamos colocar um indivíduo acerca de sua responsabilidade em relação ao coletivo, Ela vai fazer isso aqui. Nesse tipo de pergunta que ela faz, você pode falar sobre crise hídrica, de pessoas que pensam, né, que fazem, por exemplo, o uso racional da água, pensando na coletividade, né? Você pode falar sobre a questão da vacina, de pessoas que vão se vacinar, né, porque não só querem se proteger da doença, mas também querem evitar o espalhamento do vírus, que prejudica todo o coletivo. Então, veja que tem várias coisas aqui, entendeu? É como se ela jogasse uma questão filosófica para você pensar problemas que acontecem no dia a dia e problemas atuais. Então, a fundamentação fica por conta de você trazer este pensamento em suspensão para a vida real, tá certo? Para a crise hídrica, tá certo? Para a crítica, o movimento anti-vacinas, por exemplo. Então, é isso que ela vai fazer, tá? Exatamente para você sair desse voo e fazer o pouso seguro nesse tipo de argumento. Entendeu? Então, são essas questões, né, que você precisa estar atento. Bom, vamos ver por que essa redação que a pessoa, né, então já te chamei a atenção em relação a temas que a banca pode cobrar, tá certo? É sempre essa questão, gente. Questões relacionadas ao indivíduo em relação ao coletivo. Por exemplo, a liberdade de expressão, as pessoas querem ter liberdade de expressão nas redes sociais, mas muitas vezes a liberdade de expressão se traduz em fake news, prejudicando um coletivo. Então ela pode falar sobre a liberdade de expressão, tá certo? E os prejuízos, né, que são trazidos à sociedade por conta de falsos informativos. Ela pode falar isso, tá certo? Por exemplo, a liberdade de expressão diz respeito às instituições, coisas desse tipo, coisas de FGV. Então você tem que estar preparado para pegar o elemento do teu cotidiano, o elemento atual, e trazer para dentro da discursiva. Perfeito? Joia. Então vamos ver aqui, olha só. Aqui foi dado um texto, tá? Eu vou explicar. Esse texto chama O Paradoxo do Brasileiro. É um texto do Eduardo Gianetti, né? Ele é economista e escritor, e fala o seguinte: o paradoxo brasileiro é o seguinte: cada um de nós isoladamente, veja, ele vai colocar o indivíduo primeiro, cada um de nós isoladamente tem um sentimento e a crença sincera de estar acima de tudo que está aí. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais, ou seja, a gente não diz que não compactua com o mar de lama, não é? Com a corrupção, etc. O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é precisamente tudo isso que está aí. Ou seja, a gente diz que não compactua, mas a gente vai lá e vota e a corrupção vem. Né? Então, quer dizer, de onde saiu isso? Aí ele fala, a autoimagem de cada uma das partes, a ideia de que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade do todo melancólico e exasperador chamado Brasil. Então ela fala, ele quer dizer, olha por que é paradoxal. O paradoxo é uma oposição impossível, não é? Como assim cada um de nós tem os melhores sentimentos e a gente produz os piores resultados? É isso que ele quer dizer. E aí, aqui vem o tema, gente. Isso aqui é só o texto base, tá? Só o texto base. Esse texto só vai te inspirar, porque ele não tem nada demais. Então diz assim, ó.
O que fazer para acabar com essa impossibilidade lógica em que se chocam o protesto generalizado de todos e aquilo que somos em nossa vida coletiva? Ou seja, veja que esse protesto generalizado de todos, na verdade, é o protesto generalizado dos indivíduos e o que a gente é na coletividade. Então existe um choque. A gente protesta, mas a realidade é diferente. É isso que ele quer dizer. Como é que a gente pode acabar com essa impossibilidade? Então, vamos ver o que tem de errado nessa introdução, que é a dica, né, desse vídeo. É inegável que o povo brasileiro vive atualmente um profundo paradoxo, pois suas ações privadas são incompatíveis com a sua exigência e anseios de vida coletiva. Tá, vamos lá. Todavia, ou seja, isso é realmente inegável, o texto está falando. Todavia é possível sair desse ciclo vicioso. Deixou claro, olha, dá para sair disso. Que pediu o quê? O que fazer para acabar? Para tanto, é indispensável que o cidadão passe por uma mudança pessoal de mentalidade e valores, devendo aprender ainda a pensar com responsabilidade no futuro do país, para que possa exercer sua cidadania de forma mais republicana e coerente. Então veja que aqui nessa redação são apresentados dois argumentos: mudança de pensamento, mudança de mentalidade, não é? E a pensar com responsabilidade. Foi isso, é isso que eu li, ó, isso que está escrito aqui. Mudança pessoal de mentalidade e pensar com responsabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é a mesma coisa? Você está falando de mudança de mentalidade e pensar com responsabilidade? Não é a mesma coisa? Então veja que estes argumentos eles são redundantes. É como chover no molhado, tá? Então tem aqui uma redundância. Certo? E aí, né, além da redundância, eu tenho a pouca precisão, gente. Porque o certo seria responder da seguinte forma: o que fazer para acabar com essa impossibilidade, com a impossibilidade lógica em que se choca o protesto generalizado de todos e aquilo que somos na nossa vida coletiva, não é, passa pelas seguintes transformações, 2 pontos. É isso. E aí você traz quais são as transformações que você quer, ou seja, os seus processos de solução. E aí o examinador, olha só, ele vai, né, então vamos supor, aqui faltou precisão, faltou uma apresentação de argumentos mais claros e diferentes, não é? Para trazer informação para o texto. E aí o examinador, quando observa que aqui existem 3 parágrafos, e aqui havia apenas 2 soluções, ele já nota um problema de progressão, tá? Então, peraí, 2 soluções e 3 desenvolvimentos, existe um problema de progressão. Então, vocês podem ver que a nota, ela bate exatamente aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? Então, veja, foi tirado um ponto, porque, com certeza, uma das análises que são apresentadas aqui para baixo faltou lá em cima na previsão da introdução. Então, da chamada resposta imediata. Entenderam? Então, essa é a primeira dica, né, de redação. Quem vai seguir a gente aqui no canal vai acompanhar mais dicas a posteriori. Gente, agora eu vou falar sobre a questão do... como é que eu quero chamar a atenção de vocês? Peraí. Vou falar sobre a questão da... Falar sobre a questão específica, Júnior. Poxa vida. Vamos lá. Pessoal, discursiva de conhecimento específico. Essa é mel na chupeta mesmo. Por quê? Porque a FGV trabalha sempre assuntos bem basilares e bem atuais. Por exemplo, essa questão caiu para PCRN em 2021. Se eu for à prova de delegado, eu vou encontrar coisas bem parecidas, tá? Então, essa aqui foi a prova do policial civil, né, do agente e do escrivão. E se eu for à prova de delegado, eu vou encontrar coisas bem básicas. Por exemplo, numa prova de polícia, a banca vem aqui e cobra o conceito de distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Isso é muito básico para o aluno que estuda carreiras policiais. Ele vai lá no artigo 144 da Constituição, né, que é a base de tudo, e responde aqui, tá bom? Então ela vai cobrar coisas bem básicas. Só que você tem que ficar atento ao jogo de palavras, que ao mesmo tempo ela pediu aqui poder administrativo de polícia, que é outra coisa, né? É o poder previsto lá no Código Tributário Nacional, tá certo? Que é o poder ligado à fiscalização, então um pouco diferente. Viu aqui o joguinho de palavras? Então a banca ela vai indo como mãe, daqui a pouco uma chapuletada, tá bom? Então, muita atenção.
Outra questão aqui muito interessante, né? Por que esse assunto? Eu vejo que ela vai cobrar uma questão de competência, que é natural, né? Quando ela traz dois exercícios discursivos, e uma questão bem atual, porque ele vai falar dos direitos fundamentais da mulher. Gente, o que mais caiu discursiva em 2021, independente de banca, foi a questão da mulher. Violência contra a mulher, direitos da mulher, feminicídio. Olha, foi disparado. Eu posso falar para vocês que neste ano, né, eu encontrei no mínimo 4 temas ligados a esse assunto. E olha que o ano começou com menos concursos públicos. Agora que os concursos estão acontecendo em massa, tá? A partir do segundo semestre. Mas o que aconteceu é que a banca ela vai trabalhar. Isso aqui para carreiras policiais é bem básico. Por quê? Porque pergunta o seguinte, olha, a mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na mesma cela de presos do sexo masculino? Gente, os meninos que estudam para carreiras policiais, eles estudam a nova lei de abuso de direito, né? A nova lei de abuso de poder. Então o que acontece? Quando você abuso de autoridade, corrigindo, tá, pessoal? Quando você estuda, né, sexta-feira gravando vídeo, não é brincadeira. Quando você estuda este assunto, o cara já sabe que isso aqui não pode acontecer. Porque isso é abuso de autoridade, isso atenta contra o princípio da dignidade, etc. Então, isso aqui para ele tá direitinho, tá? Fora que se ele não explicou isso pela nova lei de abuso de autoridade, ele explicou isso também pela lei de execução penal, que eles estudam de trás para frente, frente para trás. Então, o que eu quero dizer é que a banca vai trazer temas para você roteirizados dessa forma, atacando, você que vai fazer um nível superior, não é? Naturalmente, atacando aqueles pontos que são bem basilares do seu edital, tá certo? Mas tome cuidado com as pegadinhas, porque ela fica bastante em cima disso. Aí o aluno fala assim, que ótimo, então quer dizer que em termos discursivos de conhecimento específico é só exibir conteúdo. Cuidado, porque a banca vai analisar a fluidez do discurso. Aí ela entra no critério progressividade. Ou seja, tem gente que escreve conforme está na lei, não pode. A minuta legislativa, a lei, a estrutura da lei, gente, é uma, a estrutura da dissertação é outra. Então tem que tomar cuidado, tem que escrever isso de forma progressiva e organizada, tá certo? Por mais que você domine o conteúdo, tá bom? Então se você gostou, não é? Você quiser estudar conosco, a gente, aqui o nosso curso é o Turma de Redação com Cursos, tá certo? Tem toda a descrição abaixo desse vídeo, que você pode falar conosco, fazer sua inscrição, ganhar um super desconto para você estudar e mudar a sua vida. E vamos lembrar, pessoal, que em 2021 quase ninguém está indo fazer concurso público. A gente tem tido, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque as pessoas estão passando situações muito difíceis, mas dificuldade para uns e oportunidade para outros, então você tem que pegar isso com gratidão, abraçar essa oportunidade e fazer o teu concurso se você quer ir para o serviço público, fazer com gosto, tá? Estudar com vontade mesmo, porque a tendência de passar para quem quer dessa vez é muito alta, tá bom? A gente tem aí praticamente 40% das pessoas que não estão fazendo concurso pelos mais diversos motivos, tá? Beijo grande para você, certo? Tente me acompanhar aqui nas redes sociais, ou na minha rede Júnior Andrade, ou na rede aqui do Turma de Redação Concurso, para que você possa pegar mais dicas, né, e aprender mais com a gente.